Paz de Deus, mais que vencedores, amém? Amém? Vamos então continuar e terminar, hein, Marta? A nossa série de mensagens infinitas sobre preconceito, né? Quando eu cheguei aqui, cheguei nutrindo uma forte esperança no meu coração que terminaria a mensagem hoje. Aí eu olhei para a mesa e vi uns 30 presentes. Eu falei, hoje não? Será? Então vamos ver, mas tenho mais dois pontos para tratar com vocês. Eu peço, vamos orar já, e aí depois eu faço uma revisão do que nós falamos até aqui. Pode ficar sentado mesmo, feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar e podermos ter a experiência com o Senhor, que o Senhor já permitiu, que o Senhor já trouxe para cada um de nós, a experiência de compreender a Tua palavra, de compreender os louvores, de estar em Tua presença e desfrutar de momentos agradáveis nela enquanto Te louvamos e Te adoramos. O Senhor é merecedor de honra e de glória, e pedimos mais uma vez que no nome santo de Jesus o Senhor permaneça falando ao nosso coração, como o pastor já orientou, que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos, que nosso coração esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e não apenas aquilo que queremos ouvir, que o Espírito Santo possa nos dar, o Teu Espírito Santo possa nos dar maturidade para compreender coisas, para que possamos, Senhor, ser servos do Senhor, servos que se baseiam em Ti, na Tua palavra, Senhor, na orientação do Teu Espírito, Senhor, na justiça, nas virtudes que o Senhor tem para a nossa vida, para que possamos pregar o Teu Evangelho com poder, autoridade, e que as pessoas possam enxergar a verdade do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, e essa verdade possa as libertar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entregar a mensagem a cada coração, Espírito Santo. É o que nós Te pedimos. Amém. Amém? Amados, estamos falando então, nessa série de mensagens, essa última, o pastor Cláudio deu o título de Adrenalina, mensagens para provocar você, mensagens para fazer você pensar, mensagens para fazer você refletir em pontos específicos da sua vida. E por que isso? O cristianismo, ele é uma religião, me permita colocar agora como religião nesse momento, que confronta. Não é o tipo de religião que existe como muleta existencial, como algo que você vai só se ancorar para receber coisas. É claro que o cristianismo, Deus tem a mensagem, Deus em sua misericórdia, Deus em seu amor. Quando você conhece Deus, o caráter de Deus, você sabe que Deus ele é onibenevolente, ou seja, Ele é todo bondade. Deus é todo amor, então dentro desse amor, Deus ele exerce a sua misericórdia e, portanto, eu, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sou acalentado por Deus. Deus me acalenta, Ele aquece meu coração, Ele me dá força que eu não tenho, Deus ele me protege, eu me sinto muitas vezes como uma criança de colo nas mãos de Deus. Pedro fala como meninos novamente nascidos. Então, sim, Deus ele cuida de nós dessa maneira. E faz um papel que nem todos os coaches de alta ajuda do mundo conseguem fazer. Porém, não é isso apenas. A palavra de Deus ela é como espada. E a espada ela corta. E o corte, ele dói. Você já se cortou alguma vez na vida? Se você não se cortou, cara, que ser humano é você? Né? Se você, o pessoal barbudo aí, né? Galera com barba aí direto. O pessoal coçando a barba assim. Eu não tenho, né? Então eu não posso fazer. Mas eu já me cortei com os fiapos que eu tenho aqui. Então, até nisso, né? Alguém já teve um corte sério aqui? Um pouco mais sério? Já? Pois é. Seria bastante estúpido da minha parte perguntar se doeu. Né? E dizem que quando não dói é pior, né? Quando não dói é pior. O corte pode ser mais sério ainda. Então, o corte dói. E a Bíblia é colocada como espada, meu amigo. É só você pensar. É só você pensar. Se é uma espada, e é uma espada de 2 gumes. A espada que tem 2 fios. Ela vai cortar. E aí, sem piadinhas bobas. Né? Ela vai cortar para você. E ela vai ser usada também para cortar para o outro lado. Então o negócio vai fazer uma incisão no seu interior
e no interior de quem está ouvindo a mensagem. E às vezes vai doer, às vezes você vai ser confrontado. Deus confronta. Deus me confronta. Deus te confronta constantemente e sempre que você se expõe à palavra de Deus. Deus, ele habita em luz inacessível, diz a palavra. E quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu consigo perceber detalhes em mim. E como nós estamos vivendo pós-queda, pós a queda de Adão, é claro que esses detalhes muitas vezes, aliás, são bem cômodos, né? Nós fomos resgatados por Cristo, graças a Deus aqui o pessoal que acabou de se batizar, Deus abençoe a vida de vocês. Próxima ceia aí vai ser a primeira ceia de vocês, um momento especial, viu? Aproveitem. O pastor falou do dia que você se batizou, eu me lembro. Eu me batizei no dia 7 de julho de 2002, e o Jonatas também, que ele estava lá junto comigo. Depois te mando o número do Pix. Então, assim, eu lembro porque foi algo, para mim foi bem significativo, né? Bem significativo. Então, lembre-se da data, lembre-se da primeira ceia, é muito gostoso. Eu lembro que eu fui católico até os 16 anos e eu nunca experimentei a hóstia. Eu era um católico fiel. Existem. E eu não experimentei, porque eu não fiz primeira comunhão. Minha mãe não tinha lá fazer as reuniões, minha mãe não tinha tempo, e eu não fiz a primeira comunhão. Então eu ia para a igreja, ia todo mundo tomar a hóstia, e ficava olhando assim, a boca chega salivava assim. Para quem tomou, me disseram que não sei por que salivava, porque né, o gosto não era dos mais apreciáveis. E a primeira vez que eu ceiei, então, literalmente foi depois do meu batismo. Então, para mim foi bem significativo. Mas muito bem. A palavra de Deus, ela vai confrontar. E nós estamos falando de um tema muito importante. Deus me levou a comentar com vocês que nós tínhamos que colocar como um padrão uma virtude para falar de preconceito, que é a justiça. E 2 mensagens atrás eu li para vocês Deuteronômio 32:4, que disse: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo novamente e reto ele é. Justiça de Deus. Então, quando nós falamos de preconceito, estamos falando de algo do caráter de Deus, e todo pecado, lembre-se disso, todo pecado ele fere alguma coisa do caráter de Deus. A gente fala muito que pecado é errar o algo, porque você foi preparado para fazer algo. Deus te chamou para existir de uma maneira. Quando eu existo da maneira diferente que Deus me criou, eu estou saindo da rota. Saí da rota e estou pecando. A expressão pecado significa bem isso mesmo. Você errar o alvo, você sair do caminho. E aí o sentido seria você não ser aquilo que você deveria ser. Essa é a grande pergunta. Será que eu como cristão, será que você como cristã, nós estamos sendo o que deveríamos ser? Esse é um questionamento que nós temos que fazer o tempo todo. E as pessoas que estão ao nosso redor, de dentro e de fora, elas questionam se nós... elas não questionam diretamente, mas elas esperam algo de nós. Já falei isso várias vezes. As pessoas esperam algo de mim e de você. Será que eu estou suprindo a expectativa das pessoas? Eu não estou falando a expectativa do preconceito dela, já que o tema é esse. Por exemplo, crente tem que ser assim. Não estou falando do estereótipo do crente. Não estou falando do vestuário, não estou falando de algumas palavras que só crente fala, mas estou falando aquilo que a própria alma dela, que ela nem sabe, mas tem sede de Deus, porque todo ser humano tem sede de Deus. A teologia chama isso de sensus divinitatis, ou seja, existe dentro do ser humano um senso da existência de Deus. Esses dias eu estava falando sobre oração, nas aulas que eu dou na internet, e na pesquisa falava que até ateus oram. Ateus reconheceram que eles faziam orações, eles não sabiam exatamente para quem, mas em alguns momentos que o bicho pegava na vida deles, eles se viam elevando o pensamento e fazendo pedidos sem eles saberem exatamente ao quê, porque eles não acreditam em Deus. Então nós temos isso, e as pessoas sabem, e elas esperam.
Naquele livro que eu uma vez eu citei falando sobre evangelismo, só desejam a verdade, as pessoas esperam a verdade. O mundo pode negar que a verdade exista, o mundo pode negar, mas elas desejam a verdade. E elas esperam a verdade principal vinda de Deus. E quem é que vai revelar essa verdade para elas? Aqueles que são os representantes de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um representante de Deus. Você é um representante de Deus. Então, se você é um representante de Deus, as pessoas, elas de alguma forma sabem disso. E elas esperam. E elas esperam ver, entre outras coisas, a justiça de Deus na minha vida e na sua. E preconceito tem muito a ver com isso. Preconceito é qualquer juízo, qualquer julgamento que eu faço de forma prévia, que eu não tenha evidência a favor ou contra alguém. Então, quando eu julgo algo ou alguém de forma prévia, seja de forma favorável ou negativa, expliquei isso nas outras mensagens, eu estou exercendo um preconceito ali. E isso pode acontecer com lugares, coisas, pessoas. A questão é, obviamente isso não é justo. Isso não é justo. Mesmo os preconceitos positivos, mesmo quando eu acho que alguém presta e não presta, dei exemplos sobre isso na última pregação, é algo que está fora da justiça. E a gente muitas vezes quebra a cara com isso. A questão é, como é que eu posso vencer isso? E eu quero tratar e terminar essa mensagem falando como é que você pode vencer isso. Mas antes, vamos usar a palavra de Deus aqui. Terceiro ponto é, por que Deus ele não aceita preconceitos? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 34. Atos 10, 34. Atos 10, 34. Quem achou, diga amém. Poucos améns, então não vou nem perguntar. Esperar mais um pouco. Atos, capítulo 10, versículo 34. Fala assim, ó. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Talvez uma tradução ou outra fale: Deus não faz acepção de pessoas. Tem alguma tradução que fala assim? Que? Sim, né? É a Almeida. Algum Almeida, revista atualizada, revista corrigida, né? Ela vai falar assim. O significado é o mesmo, tá, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus ele não aceita o preconceito? Por que é que preconceito é pecado? Por que é que nós estamos numa igreja falando de preconceito? Porque preconceito é pecado. Por que preconceito é pecado? Porque fere o caráter de Deus. Em que ponto? Justiça. Deus é justo. E preconceito, como a própria definição mostra, é um julgamento injusto. Então não tem como eu querer agradar a Deus e permitir, aceitar ou concordar com qualquer tipo de preconceito. Cabe aqui dizer que estamos falando preconceito na acepção da palavra. Existem casos que o mundo vai falar que é preconceito da nossa parte, só que a Bíblia, existem tratamentos, só que a Bíblia trata como pecado. Por exemplo, a homossexualidade, certo? A prática é pecado. Falei um pouquinho sobre isso, não é a pregação sobre isso, eu não vou estender tanto, mas é só para corrigir algumas coisas. Biblicamente falando, não adianta, se você ouvir alguém falando, não, mas a Bíblia, a interpretação, não adianta. As expressões no original, no hebraico, no grego, o contexto, a prática da homossexualidade é um pecado, biblicamente falando. A pessoa ela tem a liberdade de escolher não acreditar nisso. Ela tem a liberdade de abrir mão dessa crença e vai depois lidar com Deus. Agora ela não pode dizer que a Bíblia não está dizendo isso, porque está. É um pecado. Não é sobre isso que nós estamos falando. Se é pecado ou não. Se você é cristão, você acredita na Bíblia de forma como a Bíblia é, como palavra de Deus, você sabe que é pecado. A questão não é essa.
Estamos falando dos tratamentos às pessoas, todas elas, inclusive, né, a homossexuais, a mulheres, etc. De que forma? A forma como eu trato as pessoas é a forma justa, porque se não for, eu estou em pecado. Toda vez que eu trato você, que é meu irmão, de forma injusta, eu estou pecando contra você. Porque injustiça é pecado. Essa é a questão. Pedro fala, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata. Qual o contexto? Pedro, ele vai ser levado a falar com gentios, com pessoas que não eram judias. Deus fala para ele pregar para eles, ele não quer. Então Deus dá uma visão para ele. Para Pedro comer os animais impuros que os judeus não poderiam fazer. Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. E ele briga com o Espírito Santo ali. E ele fala, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. E ele entende que é para se abrir e que é para pregar o evangelho para pessoas que não eram da comunidade de fé judaica. Para aqueles que eram gentios, para outras pessoas, para aqueles que eram estranhos. Para pessoas que o judeu não entendia. E agora Pedro fala, olha, Deus não faz acepção de pessoas. No sentido de levar a mensagem, no sentido de fazer algumas coisas que eu vou falar no próximo tópico. Beleza, então ficou claro. Porque Deus ele não aceita o preconceito, porque é pecado. Porque é injustiça. Como superar os preconceitos? Eu quero que você abra agora em Tiago, capítulo 2. Vamos ler Tiago 2, versículo do 8, o 8 e o 9. Tiago 2, 8 e 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Versículo... eu só li o 9, né? Voltando. Versículo 8. Se vocês de fato... Voltando, 8, tá? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. 9. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Ponto. Irmãos, como é que nós podemos superar preconceitos? Mais uma vez, ao longo dessas mensagens, algumas pessoas, elas me procuraram e fizeram meia-culpa, né? Carlos, eu sou muito preconceituoso, eu sou muito preconceituosa. As pessoas conversaram. Eu falei, então me dá a mão aqui, eu também sou. Eu também sou. Nós temos. O ser humano, pós-queda, ele tem preconceitos. Nós temos que lidar. Irmãos, não adianta nós, como cristãos, acharmos que somos livres disso. Alguém de fora, na primeira mensagem eu disse, o Florestan Fernandes praticamente falou que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. E dentre esses, ou seja, o brasileiro não quer assumir que ele tem preconceito, ele prefere fingir que não tem. E nós não tratamos problemas fingindo que eles não existem. Todo mundo sabe disso. Não é essa maneira que eu consigo corrigir as minhas dificuldades, me escondendo, fingindo que não existe, tapando os meus olhos. Eu tenho que encarar de frente. Se sim, sim, se não, não. Tenho ou não tenho? Como é que eu trato? Como é que é o meu trato? Como é que eu posso vencer se tiver preconceitos? Aí é você. Eu não vou, senão seria até contraditório, eu não vou te julgar pelos teus preconceitos. Porque eu tenho os meus para tratar. Eu preciso que a palavra de Deus ela venha como espada, corte fora aquilo que não presta, para que nasça novamente algo que preste. Você arranca a carne podre e nasce a carne boa. A Bíblia fala que ele vai tirar o coração que não presta, o coração de pedra, para dar um coração de carne, um coração que presta. Curiosamente, o coração de carne, a diferença da pedra para a carne é que pedra não sente, carne sente. Eu preciso de sensibilidade. E que sensibilidade é essa? A sensibilidade do Espírito Santo de Deus na minha vida. A sensibilidade de Cristo na minha vida.
A sensibilidade que eu não enxergo no meu dia a dia muitas vezes. Porque eu estou tão ocupado para fazer as minhas coisas, meu trabalho, que é tão perturbante. É tanta pressão, é tanta coisa. Como é que um moleque em dezembro tem que estudar ainda? Não estudou o ano todo, eu vou recuperar como, moleque, em 2 semanas? Ninguém está vendo que isso não dá. Manda o moleque para casa no começo de dezembro, gente. Que eu tenho que fazer diário ainda. Né? E você tem, cada um das suas realidades aqui, você tem a sua realidade. E se você trabalha com o público, meu, nossa, todo mundo trabalha com o público de alguma forma, né? E aí é pressão, porque daqui a pouco é Natal e a pessoa está te pressionando, porque ela quer, ela está pensando, o peru já está no forno, meu. Eu gosto do Renato porque ele não tem preconceitos. Ele coloca o microfone na minha testa, porque ele me vê como alguém maior do que eu sou. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tinha humildade. Enxerga. É bonito isso, né? A palavra sendo cumprida. Mas enfim. Então assim, ser pressionado e tudo mais. E muitas vezes aí tem que parar. E tenho que me questionar. Será, Deus? E é o parâmetro, né? Tinha um livro que o pessoal desce a lenha no livro. Em seus passos, o que faria Jesus? É assim, né? O nome do livro. Pessoal, os teologões aí, desce a porrada. Não, porque livro é isso. Mas, de fato, é algo interessantíssimo, né? Você pensar assim. Aliás, não tem outra maneira de você ser cristão se você não pensar assim. O parâmetro não é o meu irmão, por melhor que ele seja. O parâmetro não é a minha denominação, por mais que eu a ame. O parâmetro não é o que me chamam de evangélico. O parâmetro é a palavra encarnada. O parâmetro é alguém. O parâmetro é alguém que eu possa olhar. É alguém que eu possa ler e verificar a vida. E o Senhor, Ele garantiu para cada um de nós que nós tivéssemos as biografias de Jesus. Os 4 evangelhos e depois Paulo e os outros apóstolos falando sobre os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento inteiro, para que eu possa saber o que é ser cristão, para que eu possa saber como é que eu devo andar. Como é que eu devo andar? Basta olhar para Jesus. Sim, o que é que Jesus faria? Não tenho a menor ideia. Olha para a Bíblia, olha para o Novo Testamento, olha para o que ele falou, olha para o que ele fez, olha para qual foi o resultado da vida dele. Qual é o resultado da minha vida atual? Que resultado a minha vida tem tido? Será que eu, como cristão, eu posso aceitar que em pleno século 21, Jesus às portas, como tantos de nós acreditamos, embora não sabemos o tempo, né, da volta do Senhor, mas Ele pode voltar a qualquer momento? Como é que eu posso aceitar que pessoas não queiram me ouvir, porque acreditam que eu cometo o pecado do preconceito? Como é que eu quebro isso? Bem, essa passagem ela vai nos falar. Eu penso 3 coisas aqui. Primeira coisa que você deve fazer: como é que você pode, como superar preconceitos? Primeiro, obedeça à lei do amor. Versículo 8, a parte A, ele vai falar: se vocês de fato obedecerem à lei. Depois ele continua: ame o próximo como a si mesmo. Se vocês de fato, meu irmão, resume-se nisso: não tem como ter preconceito no amor. No amor não existe preconceito. Se eu amar alguém, eu não vou tratá-la com parcialidade. Se eu amar uma pessoa, eu não vou diminuí-la na sua dignidade humana, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Porque em Cristo Jesus, se ela já estiver em Cristo Jesus, ela é exatamente como eu. E se ela não estiver em Cristo Jesus, ela não é pior do que eu, ela precisa daquilo que eu tenho.
Porque a palavra de Deus fala que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se me falta amor, eu preciso clamar. Se eu estou tratando as pessoas com indiferença, se eu não consigo ter a sensibilidade do Cristo, se eu não consigo enxergar as pessoas, se eu realmente acho que as pessoas são inferiores a mim, em qualquer aspecto econômico, do biotipo, porque eu sou mais bonito, ela é mais feia, heresia você diz, que eu sou mais rico, ela é pobre, muita heresia, você entendeu? Se eu sou mais inteligente, ela é burra, que seja. E se eu trato ela de verdade, eu não estou falando as brincadeiras que nós fazemos, eu estou falando, gente, da coisa séria. Não estou falando aquela expressão que o pessoal coloca, ele politiza, né? Mas é verdade, não estou falando de mimimi. Estou falando dos teus camaradas, que você brinca com eles, né? Mais uma vez falando meia culpa, né? A galera, você é inteligente e tudo mais. Outro dia estávamos comendo esfirras. Aí me deram uma esfirra na mão. E eu, como acreditei que as pessoas disseram que eu sou muito inteligente, eu resolvi pegar outra esfirra com a outra mão. E enquanto eu fui pegar outra esfirra com a outra mão, eu derrubei essa em mim. E todo mundo começou a me zoar. E veio aquela expressão profética de um profeta que o pastor Cláudio cita muito, Chaves. Na verdade, esse era o Chapolin. Burro. Só os clássicos entenderam. E aí outro dia eu estava conversando com a Sofia, né, sobre essa questão das pessoas inferiorizarem você. Eu falei, filha, para quê? O pessoal começou a dar risada, zoar, eu desconversei. Continuei conversando com o Renato, que de uma educação, o Renato me ama, cara. Renato ignorou completamente aquela burrice da minha parte, continuou conversando, o Fabiano também estava do lado. Os caras solidários, todo mundo acabando comigo. E eu fingindo que nada acontece, contradizendo o que eu acabei de falar, que um problema não se resolve assim, mas tudo bem. E eu lá tal, e aí como foi? Passou, zoeira, parte. E eu falei para a Sofia, lembra daquele dia que ela estava se sentindo inferiorizada por alguma razão? Eu falei, lembra daquele dia que o papai fez? Você acha que o papai é inteligente? Ela falou, sim, mais uma iludida. E aí eu falei, lembra do que o papai fez? Isso foi uma burrice. Isso foi, papai foi burro naquele momento. Mas não quer dizer que porque o papai foi burro com aquilo, que o papai é burro sempre. Tem coisas que o papai não sabe, o papai é incompetente. Tem outras coisas que o papai sabe. Você não pode tomar o todo pela parte, entendeu? Você não pode pegar uma coisa e você achar que você é aquilo só porque... E o pessoal estava brincando comigo. Com toda razão. O pessoal estava brincando comigo, eles não estavam querendo me ferir ou querendo me inferiorizar de verdade. Não! Fiquei com vergonha, obviamente, mas eu não levei para essa parte. Depois ficou tudo bem. E a gente zoa. Porque a vida é feita dessas coisas. Não estou falando disso. Estou falando mesmo, de repente, Deus te deu uma capacidade em alguma coisa e você é melhor naquilo. E você inferioriza as pessoas. Porque você é melhor que aquilo, naquela parte. Não basta Deus já ter te dado uma capacidade acima. Você precisa ainda fazer que os outros se sintam menor do que você. Isso é pecado, irmão. E precisa ser denunciado. Precisa ser denunciado na minha vida sempre que eu fizer isso. Precisa ser denunciado na sua vida sempre que você fizer isso. Que Deus levante profetas. Deus levante pessoas com coragem, com ousadia, ou coisas. Que Deus coloque o espelho santo na sua cara, na minha cara, para que eu enxergue quem eu sou. Que a palavra é espada e que doa, para que eu me arrependa. Porque é só assim que o Espírito vai me convencer do pecado, para que haja justiça, para que eu não entre em juízo, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel e é por isso que nós nos sentimos pecadores. Agora, como é que eu venço isso? Amando. Se eu amo a pessoa, eu vou tratá-la como no amor de Deus. Não existe outra maneira. E o amor envolve um pacote. O fruto do Espírito começa. O carro-chefe, a locomotiva que puxa os vagões do fruto do Espírito é amor. E o fruto do Espírito é, no singular, amor. E aí vem, que o amor puxa a paz. O amor puxa a alegria. O amor puxa o grande ânimo.
O amor puxa a fidelidade, o amor puxa a fé, o amor puxa o domínio próprio, o amor puxa. A única expressão, Deus, estou conversando com a pessoa que é testemunho de Jeová, e um dos pontos é que o nome de Deus é Jeová, eles brigam muito por isso. Estava explicando, mas Jeová é a transliteração de 4 palavras que não tem vogal, que ninguém sabe exatamente a pronúncia, que se perdeu, que seria Iavé, talvez a mais próxima, Ieoa, e em português é Jeová. Então, o que significa eu sou? Porque não cabe expressão que coloque. Você sabe que nomes começaram assim, né? Os nomes, antigamente, eles significavam o que a pessoa era para os pais, para a comunidade. Os indígenas que tinham muito isso, né? Riacho molhado, montanha alta, sol no meio-dia, da meia-noite, e aí vai. E você não sabe o significado do seu nome? Quem é que sabe aqui o significado do seu nome? Vocês estão meio místicos, né? Eu sei o significado do meu nome. Carlos, homem, viril, fazendeiro. E é claro, eu tenho que renovar sempre porque tem gente chegando. Cláudio, vem de claudicante, claudicar, manco. Claro que não é o significado, é um nome bonito, né, irmão Lídio? O significado não é lá essas coisas, mas o nome é bonito. A gente não, hoje você não, né? Hoje você não dá o nome por isso. A maioria, né? Alguns dão. Por isso que tem nomes que você nunca viu na sua vida. Então assim, o nome é para isso. Não tem nome que caiba a Deus. Não tem nome que caiba a Deus. E aí, mais João vai falar que Deus é amor. Embora não tenha nome que caiba a Deus, se você falar que Deus é algo, tem algo que tem que sobressair a todo o resto. Deus é amor. E é amor ágape. É amor sacrificial. É amor estilo Jesus Cristo. Ser cristão é amar pessoas como Jesus amava. Não tem outra forma. Primeira coisa, obedeça então essa lei. Eu não sei fazer isso, Carlos. Eu também não. Praticamente, como é que eu posso fazer isso? Queira para as pessoas, se você quer o bem para você, é claro, que tem gente que a baixa autoestima é tão grande que não dá para você falar para ela, ame o próximo como a si mesmo. Porque ela não se ama. Ela não gosta dela. Que é pecado também, tá? É pecado também. Você não tem que gostar do seu pecado. Você não tem que gostar daquilo que fora de Deus você se tornou. Agora, de quem em Deus você e está se tornando, você tem que amar. Porque é a imagem e semelhança de Deus. Repreenda isso na sua vida, irmãos. Né? Aliás, a gente pode falar inclusive de preconceito contra nós mesmos. Coisa que vem de fora e você aceita. Lixos do mundo para você colocar como parâmetro que não é o parâmetro. O parâmetro é a palavra de Deus, ponto. O parâmetro não é o que eu acho, não é o que o mundo pensa, nem sobre mim, nem sobre o resto. O parâmetro é a palavra de Deus. Nós achamos demais. Nós achamos demais. Precisamos entender o que o Espírito Santo está falando conosco. Obedeça a lei do amor. Segundo, haja corretamente. E reconheça quando não agir. Assuma os seus preconceitos para superá-los. É isso, irmãos. Que tal nós, evangélicos, pararmos de só apontar o pecado dos outros? E quando a gente estiver errado, de vez em sempre, reconhecer. Que tal? Quem já teve essa experiência aqui sabe. Você está numa conversa, em algum momento você reconhece erros nossos. Ou que a igreja comete, que são erros mesmo. Ou que você cometeu. E você quebra ali naquele momento a pessoa que estava malhando. Que é uma palavra branda. Confessai as vossas culpas para que sareis. Para que vocês sejam curados. A confissão leva a cura. A confissão leva a cura, inclusive para a sociedade. Então, se nós estamos errando, não, pode falar, porque não é o que a Bíblia está dizendo.
Nós, às vezes, fazemos coisas que a Bíblia não está dizendo. Então, se é isso, nós não temos que nos corrigir, sim. Por que não? Reconhecer. Haja corretamente. Reconheça, porque o versículo fala, estarão agindo corretamente. É o certo. O mundo precisa ouvir o certo. E a terceira coisa, e última, é fuja. Fuja da parcialidade. O seu padrão é a palavra de Deus, como eu disse outras vezes aqui. Fuja da parcialidade das suas opiniões, das minhas opiniões. Porque ele vai falar, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados. Por que eu digo que o padrão é a palavra de Deus? Porque em João 7,24 está escrito, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aliás, é outra coisa, né? As pessoas acham que nós não podemos julgar. Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgareis, julgareis a vós. Não é que não pode julgar, Jesus já quebrou, é contraditório se você for levar ao pé da letra, porque ele mesmo diz que se você julgar, ele está querendo dizer a forma como você julga, porque depois lá em João 7,24, ele mesmo vai falar, não julguem, o próprio Jesus, pela aparência, mas façam julgamentos justos. Como é que eu faço? Então pecado é pecado, erro é erro. Você vai conversar com o pastor Cláudio, rapaz, é uma bênção. O pastor Cláudio chega lá e fala, né? Você fala, pastor, assim, assim, assim. Ele te fala a verdade. E você não se sente julgado por ele. Você não se sente. Você sente que você está pecando, que você está errando. Mas você não se sente julgado. Porque é o julgamento justo pela palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 172, fala, a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. A justiça é a palavra de Deus. Então, para nós finalizarmos, como superar preconceitos? Primeiro, obedeça a lei do amor. Irmão, você tem amado no amor de Cristo? Você tem tido essa sensibilidade? Questione. Faça esse questionamento, essa autoanálise. A ceia daqui a pouco, né? Faça essa autoanálise. De verdade, será que você tem tratado essas pessoas de forma desigual, sem amor? Haja corretamente. Se você estiver errando, peça desculpa, perdão para as pessoas, aliás. Né? Perdão, peça perdão. E não seja parcial, segundo os padrões do mundo, da cultura. Faça o que a palavra de Deus está falando. Certo? Porque a conclusão que eu chego é a seguinte, que eu, você, todos nós precisamos ser o acolhimento cristão que supera o preconceito. O mundo precisa ouvir a verdade em amor. Em amor. Eu tenho a impressão que nós estamos falando a verdade apenas para machucar. Apenas para colocar a pessoa no lugar dela. Nós estamos apenas vencendo o debate. Sou evangelista e Deus ele tem me chamado para conversar e debater com pessoas. E eu tenho entendido que Deus não me chamou para vencer o debate. Se Deus me permite, eu venço o debate até tirar as mentiras da frente. Depois que tiram as mentiras da frente, que estão impedindo a pessoa a ouvir, quando ela começa a ouvir, eu não tenho que vencer o debate. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que amar, eu tenho que mostrar para essa pessoa que Jesus ama ela. Ela tem que entender quem é Jesus, ela tem que entender que Jesus a ama. O debate é só para tirar as mentiras. Tirou as mentiras, o mundo precisa se sentir acolhido pelo amor cristão. Porque o mundo já se sente julgado por nós. Se os julgamentos forem justos, amém. Os julgamentos justos continuem. Só que dificilmente nós conseguiremos ter julgamentos justos sem amor. Se você está bem no julgamento, questione o amor. E é claro, se você está bem no amor, não se esqueça do julgamento. Porque a pessoa precisa ouvir a verdade. Eu quero ler para você, para terminar, um testemunho. Um ex-aluno me mandou no Instagram recentemente. Ele falou assim, um ex-aluno, tá? Ele falou, opa professor, tudo bem? Ontem acabou sendo corrido e acabei esquecendo de mandar o feliz dia do professor para o senhor. Queria dizer que o senhor ajudou demais a minha formação. Me fez ver muita coisa com os debates e com o jeito de ensinar as coisas.
Queria agradecer, se possível, 1 milhão de vezes pelas aulas e por ser você. Queria dizer também que ter um professor preto em uma escola majoritariamente branca faz completamente a diferença. Torna o lugar menos estranho e passa o sentimento de que estar ali é normal. E que eu poderia estar ali, tanto sentado na carteira, quanto poder estar lá na frente ensinando. Ter tal representatividade no posto de quem passa o ensinamento é algo primordial. Pelo menos foi para mim, que só fui ter a partir do 8º ano. O meu mais sincero obrigado, Carlos. Espero que trilhe uma jornada mostrando para meninos e meninas pretos e pretas que eles podem estar em todos os lugares que merecem e que conseguirem chegar. Te acompanho de longe e torço muito pelo Senhor. Obrigado, professor. Glória a Deus. Quem sabe, quem acompanha, quem teve aula comigo, sabe que eu não fico militando, né, em sala. Eu não prego diretamente o evangelho, eu respeito a lei, mas indiretamente é impossível não pregar. Não prego o evangelho diretamente, exceto quando vem, né, conversar comigo diretamente, mas eu vou e trabalho, dou minha aula, eu ensino o que tem que ensinar. Indiretamente, estou em oração pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, tento, quando vem me procurar, e sim aconselhar, e nas redes, tentar estabelecer um padrão onde possa evangelizá-los. Então, se eu não faço isso com o evangelho diretamente, muito menos com questões de militância de negritude ou qualquer coisa do gênero. Mas olha que legal, né? Como Deus ele pode usar a nossa vida, irmãos. Deus ele quer usar você para quebrar preconceitos. Aonde quer que você esteja. Seja qual for a sua profissão. Eu quero orar com você. Fique em pé. Peço que você ore. Você ouviu essa série de mensagens. Se alguém não acompanhou a série toda, está no YouTube da igreja. Pois entra lá e veja que algumas coisas foram importantes, foram ditas. Pretendo futuramente transformar essa série de mensagens em um mini curso gratuito. Eu acho que vai ser útil para a igreja e para as pessoas. Tá? Então, assim que Deus me der a oportunidade, eu divulgo para os irmãos. E que ore a Deus, peça para Deus te ajudar com os preconceitos, porque no evangelho não tem preconceito, irmãos. Todo mundo que você conversa pode ser o mais militante da coisa mais estranha, biblicamente falando. Quando fala de Jesus, se for uma pessoa com noção, é claro, né? Ela sabe que Jesus não tinha preconceitos. Ela sabe que Jesus não aceitava o pecado. Mas ela sabe que Jesus amava o pecador. Exatamente o que Deus espera de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, humildemente, que o Teu Espírito faça aquilo que eu não posso fazer. O Senhor sabe quantas vezes eu orei, quando o pastor propôs, sabia que era um desafio muito grande, é muito difícil, Pai, falar sobre temas como esse. Nós pensamos de muitas maneiras, e às vezes de maneiras muito diferentes. Então, pedi ao Teu Espírito que pudesse fazer aquilo que eu não posso fazer. E eu creio, eu tenho fé, que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo, e que o Senhor fará na minha vida, através da minha vida, na vida dos meus irmãos, através da vida dos meus irmãos. Que é possível, Senhor, tão somente seguir nos parâmetros da Tua palavra, Pai. Falar a verdade ao mundo, Senhor. Pregar o Evangelho verdadeiro, que confronta, que traz a dor na alma e, portanto, o arrependimento. Mas também, Senhor, enquanto faz isso, exatamente como o Senhor fez, é possível fazer isso amando, Pai. Ensina-me, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por toda pessoa, Pai, dentro ou fora da igreja,
que se sentiu ou tem se sentido vítima de qualquer tipo de preconceito, Pai. Por qualquer motivo que seja, Senhor. Essas pessoas têm sofrido. E muitas vezes a causa do sofrimento somos nós. Os teus filhos, que fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E temos causado sofrimento no mundo. Me perdoa. Nos perdoa em nome de Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo. Suplico que quando assim agirmos, que quando assim pensarmos, alerta-nos, Senhor. Permita-nos sentir o que o Senhor sente. Dá-nos a sensibilidade, Senhor. E será suficiente, Pai, para nós sentirmos a dor do Senhor. Que sente o sofrimento de cada uma das tuas criaturas. Cada parte da tua criação que sofre, que geme, aonde quer que ela aconteça. O Senhor não é indiferente ao sofrimento no mundo. O Senhor não é indiferente. Então, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a vencer pelo amor, pelo auxílio do Teu Espírito, e em nome de Jesus, todo preconceito. É o que eu oro e eu te peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.